Alguns lutadores vencem com habilidade, enquanto outros vencem com o coração, mas há outros lutadores que consideram a luta ganha antes mesmo de ela terminar. Eles dançam, zombam e até param de se defender, simplesmente deixam de respeitar o adversário. E então o esporte os lembra disso, porque nunca jamais se deve fazer isso. Big John will have an opinion about that. Oh, big knee from Ankle Venom. Oh my God! Oh my God! Oh, and there. What a shot by Lima! Mamma mia! Sabri Sediri estava invicto e ele sabia disso. Durante 9 assaltos, dominou o favorito local, Sam Maxwell, derrubando-o 2 vezes, abrindo um ferimento e mostrando ser o prospecto imbatível que seu histórico sugeria. No 10º assalto, Sediri não estava apenas vencendo, ele estava se exibindo, se gabando e zombando de Maxwell, alimentando-se da reação do público. Ele já sentia o cheiro da vitória e comemorava. Certainly looks more of a puncher than his record would have suggested, according to how he sees it. Sediri comes straight down, just a ram left. Here he comes again, Sediri. And Maxwell. Mas Maxwell continuava de pé, e a poucos segundos do fim do último assalto, lançou um direto desesperado que acertou em cheio o queixo de Sediri, mandando o francês invicto ao chão, inconsciente. Maxwell looking a little bit groggy and a face which tells a story. Oh, big shot! Left hand, right hand from Maxwell. Oh, where did that come from? I can hardly believe what I've seen. An astonishing turnaround. He gets to his feet and he stopped it. He stopped. 10 assaltos de domínio e um momento de arrogância, isso foi tudo o que bastou para apagar tudo o que Sediri havia construído. Badr Hari não só luta, mas também oferece um espetáculo. A superestrela marroquina construiu toda a sua carreira baseada na intimidação, provocações e em ridicularizar seus oponentes dentro do ringue. Contra Arkadiusz Osek, Hari chegou com a mesma arrogância, a mesma teatralidade e a mesma certeza absoluta de que era o melhor. I like that feinting option to show here. He said with the new team. Jab to the it's a little bit of nerves. Oh, he's down for a second time. No segundo round, Badr Hari derrubou Zosek com um chute poderoso, mas ele se levantou cheio de impulso. Hari ficou arrogante, avançando sem se preocupar com a defesa, e Zosek viu sua oportunidade com um contra-ataque perfeitamente sincronizado, mandando Hari inconsciente para a lona. Throws just power. One more knockdown and this fight is over. O showman tinha se tornado o próprio espetáculo. Ninguém faz um show como Michael Venom Page. O peso meio-médio britânico é metade lutador, metade artista, conhecido por paralisar seus oponentes com seus movimentos pouco ortodoxos e tratar cada luta como se fosse um vídeo de melhores momentos. Contra Douglas Lima no Bellator Welterweight World Grand Prix, Page fez exatamente isso, se movimentou com elegância enquanto lançava golpes chamativos. Welterweight champion in the other set advanced to the final. In many ways, he's hiding his offense just like his father who died on Boxing Day last year. Quickly surged Lima looking to collect data before collecting that elbow. Lima deixou que Page atuasse, observando cada provocação, cada pose e cada mão abaixada, esperando o momento certo para atacar. No segundo round, fez com que Page pagasse por tudo isso com um direto perfeitamente sincronizado que o deixou inconsciente na hora. Richard Keeley tomou uma das decisões mais ousadas e estúpidas de sua carreira.
Diante do lutador mais teatral do Bellator, o homem cuja identidade se baseia na guerra psicológica, Killey decidiu, no meio do primeiro round, mostrar o dedo para Page. Tentou zombar do fanfarrão. Look at this, he's just taunting him. Page não ficou bravo, não se precipitou, simplesmente sorriu, dançou e foi direto ao trabalho. Momentos depois, Killey estava no chão, no mesmo round em que achava que estava sendo esperto. Big John will have an opinion about that. Oh, big knee from Ankle. Page então dançou sobre ele. Cara, tem que ver pra crer. Leandro Silva passou parte da luta fazendo coisas que não tem lugar em uma luta profissional. Baixou completamente as mãos, virou de costas, zombou do adversário como se o resultado já estivesse decidido. 70 pounds or 77 kilos. Oh, and there's the blitz attacks. There are the blitz attacks. Right. Gonna have to do well to get Marek out of there though. The soldier really The thing I really like about his style is it's so efficient. The ropes. Oh, look at the blood really flowing from that nose. E então Marek Mazut lembrou a ele onde estava. No segundo round, Marek lançou um golpe limpo e devastador, e Silva caiu completamente inconsciente no chão. big left hand lands. Nos esportes de combate, faltar com respeito ao seu oponente nunca é uma estratégia, é uma prece para que não te façam pagar por isso. Mazut respondeu a esse pedido de forma violenta. Jack Beard tinha um plano: não ser atingido pela bola de demolição de 136 quilos, fazê-lo passar vergonha e deixar que o público aproveitasse o espetáculo. E por um tempo funcionou. Butterbean continuava atacando e Beard continuava se movendo, se exibindo, desviando, gesticulando e zombando do gigante diante de milhares de pessoas. Cada vez que Butterbean errava, Beard fazia questão de que o público soubesse. Ele estava se divertindo muito. Mas Butterbean só precisava acertar uma vez. E quando conseguiu, as provocações cessaram imediatamente. Beard, o homem que segundos antes havia ridicularizado o gigante de 136 quilos, desabou na lona, incrédulo. Lucian Bute era um campeão, um peso supermédio, habilidoso e técnico, que se comportava com a confiança que seu histórico exigia. Contra Edson Miranda, Bute encontrou problemas no início e conseguiu superar a tempestade. His left hand is thing about it that he's had nine weeks of Joe Goose and his new trainer talking about Miranda works his jab. When the crowd starts getting into Bute. Mas à medida que os rounds avançavam e Bute começava a tomar o controle, começaram as provocações, a fanfarronice, os gestos que diziam: "É só isso que você tem?" Miranda lembrou que não era bem assim. Ele acertou um golpe brutal no corpo que pegou em cheio em Bute, fazendo-o cambalear e cair na lona. Os campeões também podem cair, especialmente quando deixam de levar seu oponente a sério. The Napa Big Shot Camp. Ele entrou com uma personalidade tão grande quanto seu nome. Desde o primeiro momento, ele fez um show, balançando as mãos para Deep, segurando a si mesmo, estufando o peito, depois de cada golpe no corpo como se a dor não fosse real, e empurrando o queixo para frente como se dissesse: "Me acerte mais forte, eu te desafio." In the red and white. Deep red hot favorite here. He's making a lot of facial here. Have a look at this. He's creating some. Yeah, keep him up a bit. Yeah, he is gonna. Janapa, I don't think we've seen the end. Era divertido, até que deixou de ser. No segundo round, Deep deixou de ser espectador e acertou 2 golpes que derrubaram The Napa. The Napa, ainda tentando salvar as aparências, fez flexões para terminar a contagem. Tie fighter always. Yeah. Sound asleep. That's it. That's a big victory. Big punch. E Caio Mané estava se divertindo muito contra o promissor filipino Albert Pagara.
Dançava, sorria e zombava durante as trocas de golpes, como se toda a noite fosse um espetáculo montado para o seu próprio entretenimento. Cada vez que Pagara desferia um golpe, Caio Mané fingia não estar machucado e sorria para ele, como se a dor fosse algo que acontecia com outras pessoas. So ano kasi fighter and but you know yun na nga since then. So yun ang mga sitwasyon. Our very own Luisito Espino. Talagang yung waistline niya medyo hindi talaga na-scoutan. Prince Albert still trying to figure out. Smiling a lot and I think parang maybe a mental strategy. So the Alas table si Donnie Nietes at si Milan. You cannot clown around. Pagara parou de entrar na brincadeira no quarto round, acertando um golpe devastador no corpo que quebrou as costelas de Caio Mané. E o sorriso desapareceu instantaneamente quando ele desabou na lona, incapaz de se mover ou fazer qualquer coisa além de esperar que a equipe médica o retirasse de maca. Kahit nung unang natalo siya kay Estrada sa Macau. Totoong bagsak ba yan? O homem, que havia estado dançando e sorrindo durante 3 rounds, deixou o estádio deitado de costas, completamente incapaz de sair por conta própria. Rafael Reis entrou com tudo contra Mark Magsayo, zombou, se gabou e se comportou como um homem que já havia decidido como a noite iria terminar. Cada troca de golpes era seguida de um gesto, cada momento era uma oportunidade para lembrar ao público quem era a estrela do espetáculo. Antes de que sonara la campana final. Conectando. Y bueno, creo que esta pelea no va a ser... Y bueno, como te voy a repetir, esta pelea no le importa recibir, pero él está ahí tratando de... Con todo el hombre de... Va para enfrente como buen mexicano. Guerrerito Reyes, ¿no? Salud. Va a ser la clave, yo pienso que va a ser la clave. ¡Ay, qué magnífico! Para muestras un botón. Sí, señor. Seguimos con esta... Para enfrente buscando la pelea ahora, ¿no? No quinto round, Magsayo se soltou, lançando combinações implacáveis que colocaram Reis em apuros. Cada golpe era mais forte que o anterior, até que Reis caiu de joelhos. Com ele sem forças, o árbitro interveio e interrompeu o castigo antes que piorasse. Pueden detener el pleito, pueden detener, ataca con todo. La derecha le ha entrado cuantas veces ha querido, ahora con la izquierda y se va a la lona, no hay más. Knockout, count para más. O homem, que havia passado 4 rounds se exibindo, não conseguiu se levantar no quinto. Anthony Hendrick começou o show mesmo antes da luta começar, durante a apresentação dos pugilistas. Enquanto Watt permanecia calmo e concentrado, Hendrick dançava, fazia graça para o público se alimentando da energia, como se o cinturão já estivesse em sua cintura. Could be a very popular fighter over the horizon. He has come along quickly. Last time we saw him, he looked extremely loose, very confident, and he puts on a show. Assim que o gongo soou, Booker partiu para cima de Hendrick, que não teve outra escolha, a não ser se defender. E antes que o primeiro round terminasse, um direto devastador o deixou fora de combate. Hendrick guardou seus melhores movimentos para as apresentações. Julius Long tinha algo a provar. Ele zombou de Águio, insultou-o durante as trocas de golpes e em um certo momento ficou parado e deixou que Águio o acertasse, só para mostrar que podia aguentar. Ele estava passando a mensagem de que era intocável. Sucked into the showmanship. Oh, immediately and leaning in there, he's getting tied up. There, he's starting to walk in and do the same thing. Mas no sétimo round, o corpo já não respondia mais à atitude. Long estava exausto, sem forças nas pernas, completamente vazio e aguio, paciente e sereno diante de cada provocação e cada gesto. Ele estava esperando exatamente por esse momento. Um gancho de esquerda limpo acertou em cheio e tudo acabou. Long desabou sobre o lona sem ter mais nada para dar.
minutes to go in the round. Here he goes. And he's down. And he's down. Ele gastou sua energia atuando quando precisava dela para sobreviver, e no 7º round, Águil se certificou de que ele pagasse por cada gota. Rakesh Krishna era a estrela da noite e sabia disso. Provocou Banlalompuia, baixou as mãos e se comportou como um homem que já tinha decidido que a luta estava abaixo do seu nível. Cada mão abaixada era uma declaração e cada provocação era um desafio. Banlalompuia encurralou Krishna no canto, e embora suas pernas ainda o sustentassem, sua defesa havia desaparecido completamente. Ele ficou lá, incapaz de desviar de qualquer coisa que Banlalompuia lançava, recebendo golpe após golpe, sem poder fazer nada. O árbitro já tinha visto o suficiente e interveio para interromper o castigo antes que piorasse. O momento em que você começa a se exibir para o público é o momento em que você para de se proteger. Nos esportes de combate, esse erro não pode ser cometido 2 vezes.